Shalom a todos, a paz esteja contigo, seja bem-vindo a esse é o canal Verdade Revelada, aqui Neemias Gomes. Hoje vamos falar sobre o verdadeiro nome do nosso adversário e vamos também contar aquilo que não foi contado na Bíblia e que realmente procede da revelação de manuscritos perdidos. E nós vamos entender melhor quem é o nosso inimigo. Numa guerra é importante conhecer o seu inimigo, a estratégia de batalha e, mais que tudo, como podemos vencê-lo. Queridos, o nome Lúcifer é um nome muito conhecido no ocidente do cristianismo como aquele nome que designa a pessoa do nosso adversário. Só que o nome verdadeiro dele não é esse. Ele tem vários títulos, nós vamos mostrar isso para você, mas nós também vamos desmistificar visões errôneas do próprio Hassatan, que vão desde a negação da existência dele, que ao meu ver é a maior armadilha que existe, pois convencer os homens de que ele não existe é realmente a maior jogada desse adversário, até dizer que ele é alguém simpático ou digno de redenção, como tem nas séries agora que estão lançando. Pois muito bem, vamos analisar algo muito importante: a origem desse nome Lúcifer. Esse substantivo Lúcifer, que quer dizer portador da luz, vem da junção das palavras em latim lux, que é luz, e fero, que é carregar. Ele provém da Vulgata, que é a versão latina da Bíblia, e aparece em algumas traduções da Bíblia em língua portuguesa, na versão do Rei James, onde é citado como o brilhante, a brilhante estrela da manhã. Pode referir-se à estrela da manhã ou estrela d'alva, a luz da manhã, aos signos do zodíaco, à aurora, ao sumo sacerdote Simão, filho de Onias, à glória de Deus e a Jesus Cristo. Isso na tradução da Bíblia Vulgata. Então há uma confusão muito grande nessas palavras ou traduções que são utilizadas. Na Bíblia hebraica é mencionado uma única vez, que é o Helel, ou Heilel Ben Shahar, que quer dizer o que brilha, e na Septuaginta grega como Eósforos, que significa o que traz o anoitecer, que leva a luz, representando o planeta Vênus, que é invisível antes do alvorecer. E alguns dizem que é também um título para Jesus no livro de Apocalipse. Autodenomina-se resplandecente estrela da manhã. O termo é usado separadamente em Apocalipse 2, 26 e 28 e Isaías 14, 12. Na tradução de Figueiredo, como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que ao ponto do dia parecias tão brilhante. Então veja, Lúcifer é apenas mais um título para o adversário, ou Heilel Shahar. Nós temos que entender qual o verdadeiro nome desse adversário para conhecer o nosso inimigo e saber que ele não é nada daquilo que a nova era diz, que a teosofia diz, ou até que o judaísmo cabalista diz, ok? Então vamos entender a verdade, a história não contada pelo livro de Enoque. Enoque vai narrar no seu livro a história dos sentinelas rebeldes, os vigilantes que caíram do céu, e eles tiveram relações com as mulheres. Mas dentre eles, ele traz uma pista muito importante de um desses rebeldes. Ele diz: o nome do terceiro é Gadrel. Ele descobriu todo golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte: o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. Livro de Enoque, capítulo 68, versos 6 e 7. Nós temos aqui o nome próprio dado ao nosso adversário, que conhecemos por acusador, por Satanás, por serpente, mas que na verdade, o inimigo, seu nome é Gadrel. E nós vamos entender o que significa esse nome para entender
que batalha estamos enfrentando, qual é o cerne dessa batalha e principalmente por que o engano perpetrado por esse agente do mal é tão terrível. Nós observamos que ele é inimigo da humanidade, ele odeia os seres humanos. Por isso que ele engendrou todo tipo de armamentos, de mecanismos para diminuir a vida humana e para destruir a humanidade. Tanto é que ele criou os artefatos de guerra e ele cria as guerras. Um outro ponto importante é que foi ele quem seduziu Eva à tentação, a cair em desobediência ao mandamento do Criador e continua induzindo os homens a desobedecer os mandamentos do Criador até os dias de hoje. Então, tudo isso são coisas que você deve saber. Pois muito bem, quando Enoque se refere a esse indivíduo como o agente que enganou Eva, nós sabemos que a Bíblia narra Satanás utilizando um médium, que é a serpente, para enganar a Eva. E sabemos também que foi o arqui-inimigo que trouxe o mal, que levou os homens a pecarem. E o que nós não compreendemos nessa história, e que infelizmente está sendo deturpado pelos ensinamentos cabalistas e esotéricos advindos do próprio adversário, é que este adversário não é amigo ou tem qualquer simpatia pela humanidade. Se você está pensando que ignorar a existência dele ou atribuir a ele qualquer virtude ou qualidade, como faz a nova era ou a teosofia, é algo perigosíssimo e mortal. Por isso que nós temos que dar esse alerta: conheça seu inimigo, ou podemos chamar de arqui-inimigo. O Apocalipse 12, 7 e 8 diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, que é outro codinome para o adversário, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, versos 7 e 8. Miguel, ou Micael, é o anjo do Eterno que derrotou Ha-Satã, o adversário, ou Gadrel, pela primeira vez. E por diversas vezes nós vemos o relato de Micael, ou Miguel aparecendo, por exemplo, quando houve a disputa do corpo de Moisés. Isso está lá no livro de Judas. Nós vemos que ele sofreu a primeira derrota dele nos céus, onde houve o primeiro conflito. Então o Apocalipse vai continuar a dizer que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quando o adversário veio expulso do céu para a terra, ele não veio sozinho, ele trouxe consigo anjos. Exatamente a terça parte das estrelas, ou os anjos, que corresponde a 33% das hostes celestiais, o que é muito. Mas se nós observarmos nessa rebelião que não está na Bíblia, que é descrita apenas no livro de Enoque, haviam outros demônios, hoje são demônios, mas outros anjos que estavam nessa rebelião que não são descritos na Bíblia. Eu recomendo que você leia o livro de Enoque para saber detalhes desses outros anjos, ou faremos vídeos a respeito dos sentinelas no próximo estudo. Mas o que acontece é que as boas novas são: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Criador, e o poder do seu Messias, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Pai os acusava de dia e de noite. Então chegou um momento na história da humanidade em que esse acusador foi derrubado, ou seja, ele não poderia mais ter acesso diante dos filhos do Criador, diante dos anjos. Ele não poderia mais nem sequer ter qualquer prerrogativa sobre a terra, porque o nosso Messias o derrotou no madeiro com seu próprio sangue. E aqui diz como nós também podemos vencê-lo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram suas vidas até a morte.
Apocalipse 12, verso 10 e 11. Então, como derrotar esse adversário? Somente pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. E não amar nossas vidas até a morte, amar o Criador sobre tudo, nosso Salvador sobre todas as coisas, é que nós vamos conseguir derrotar esse adversário. Meu amado, não troque nada por isso. E você precisa se apropriar dessa vitória, porque nenhum demônio resiste ao sangue do Cordeiro, nenhum demônio resiste à palavra do testemunho, contanto que nós coloquemos tudo isso na nossa vida em primeiro lugar. Ainda diz as Escrituras que o nosso adversário é comparado a um dragão, a um poder perseguidor. Aqui diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então, o diabo, o acusador, foi derrubado. Ele agora só lhe resta perseguir. E é isso que ele tem feito de melhor nos últimos 2000 anos. E começa com a perseguição da semente da mulher, dos descendentes, os remanescentes de Israel, seguidores do Messias. Começa essa perseguição. Os mártires, durante todas as eras, as guerras são tem como foco atingir os remanescentes. E ainda vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. Então, para o nosso adversário está reservado uma prisão de 1000 anos quando o Messias vier a segunda vez. Ele será aprisionado e selado durante esse tempo. E após esses 1000 anos, acontecerá o juízo, em que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que a propósito foi criado para Satanás e seus anjos. O lago de fogo e enxofre não é para os seres humanos. Você observa que os seres humanos estão no meio desse fogo cruzado e que, na verdade, nós estamos vendo uma guerra cósmica que vai além das forças humanas e apenas além do que nós conhecemos por natural, porque existem hostes inimigas que envolveram descendentes meio humanos, meio demônios, e até hoje essa guerra continua contra a humanidade. E aqui diz: ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, verso 10. Meu querido, se apegue ao sangue do Cordeiro, se apegue ao testemunho da palavra, se apegue ao amor ao Criador sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, porque essa é a única chave para vencer esse conflito. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e até um próximo estudo. Você já ouviu o seguinte provérbio: não se pode acreditar em um mentiroso mesmo quando ele fala a verdade. Pois bem, a NASA, essa agência militar espacial americana, será que ela serve o bem ou serve o mal? Bom, nós vamos começar com o significado da palavra NASA. Ela é do hebraico, que significa enganação, mombak. E como um bom enganador, ao longo das décadas, desde que foi fundada, a NASA tem mentido sobre diversos aspectos da cosmologia na ciência e sobre o desenvolvimento de tecnologias para o tempo atual. Tudo começou com a farsa do time nazista que foi movido na pós-guerra na Alemanha para os Estados Unidos. E na verdade, os nazistas não perderam a guerra, eles apenas se mudaram para a América. É por isso que os 3 maiores cientistas que desenvolveram o projeto dos foguetes para os Estados Unidos foram cientistas nazistas: Werner von Braun, o Arthur Rudolph e o Hermann Oberth. 3 cientistas de foguetes que de 1945 a 1955 desenvolveram o projeto Operação Paperclip. Mais de 1000 alemães cientistas se tornaram cidadãos americanos e por um longo tempo membros do Partido Nazista e da Gestapo,
e conduziram experimentos em humanos nos campos de concentração e cometeram outros crimes de guerra. Esses cientistas acabaram no complexo industrial militar americano e trabalharam com a CIA, com a NASA e muitas outras agências. Um dos experimentos nazistas que deram continuidade na América foi o controle mental, conhecido como Projeto da CIA MK-Ultra. Então, essa agência militar é basicamente formada por militares nazistas que deram continuidade a esse projeto nos Estados Unidos. Aí você vê 3 dos pioneiros astronautas a explorarem a Lua, fazendo preces para o que parece ser uma cápsula lunar. Mas se você observar com mais cuidado, isso é na verdade uma pirâmide. É um símbolo ocultista que remete ao olho que tudo vê, ao projeto da nova ordem mundial e também à base da NASA, essa agência militar que é constituída de maçons e de militares nazistas. Aí você tem o Neil Alden Armstrong, bastante conhecido, com o anel no seu dedo, um anel maçônico com o esquadro e o compasso e o G no centro. Você vê também outros cartões postais da época utilizados na correspondência americana, como a de Edwin Aldrin Jr., com o olho que tudo vê acima e o piso maçom e as colunas. Abaixo você vê Leroy Gordon Cooper, um astronauta que também era maçom, com o olho que tudo vê, o esquadro, o compasso e o G no centro. Isso era comum nas cartas americanas e muito poucas pessoas se atentam para a profundidade desse engano, dessa farsa ocultista e satânica de enganação que é a NASA. Aí você vê outros astronautas americanos como Edgar Mitchell, da Apollo 14, e mais uma vez o selo maçônico, e o James Irving, na Apollo 15. Você vê representantes do alto escalão da NASA, grau 33 grão-mestres. Aí você vê o símbolo 33 e você vê uma moeda que foi cunhada para homenagear o 10º aniversário da exploração espacial de 1979, com o esquadro e o compasso e a ave fênix de 2 cabeças, representando o grau maçom mais alto, o grau 33. Agora, dá para confiar nesses mentirosos? Já foi mais do que constatado que eles não foram à Lua, pois eles afirmam que perderam essa tecnologia, perderam também os arquivos de gravação dessa exploração, e eles afirmam que hoje não é possível porque a tecnologia foi perdida. E dentre tantas mentiras, estações espaciais, módulos de investigação planetária e tantos outras cápsulas que eles dizem estar viajando pelo espaço profundo, que não existem, na verdade são só figuras e computação gráfica produzida nos estúdios hollywoodianos da maior agência de mentiras do mundo, a NASA. Então, o mais triste de tudo isso é cristãos que dizem ser crentes na Bíblia darem crédito a tantas mentiras evolucionistas, tantas mentiras ateístas que derrubam por terra a Bíblia, a narração da criação no Gênesis, e que descartam a existência de um poder criador e mantenedor de todas as coisas. Por isso, aqueles que não rompem com esse sistema diabólico vão aceitar o falso arrebatamento que está chegando, o falso Cristo, vão incorrer nos grandes enganos que eles dizem está vindo do espaço, quando na verdade a Bíblia afirma que está vindo do abismo. São seres infernais que vão enganar os que habitam na terra nos últimos dias. E agora? Dá para acreditar em todos esses que compõem o quadro dos heróis da pseudociência? Pois saiba você que eram todos maçons. Desde Isaac Newton até Copérnico, Galileu Galilei, Colombo, Edmund Halley, Gerardo Mercator, Gemma Frislus, Johannes Kepler e Theodore Roosevelt, todos eles maçons de alto grau, que têm mentido
e inventado desculpas para sustentar essas mentiras, mas que agora estão desmascarados. E agora, qual vai ser a sua decisão? Vai ficar na Matrix, na mentira, ou vai despertar para a realidade? Se eu fosse você, pesquisaria mais um pouquinho sobre tudo isso. Curta o vídeo, compartilhe, até um próximo. Você já parou para se perguntar qual é o interesse de grandes empresas, bancos, da mídia em promover a ideologia de gênero? Você já parou para se perguntar aonde que nós vamos chegar com toda essa movimentação por uma revolução no comportamento humano e aceitação de outros gêneros sexuais? E qual é o intuito real da elite globalista, do governo das sombras, do sistema ocultista mundial, por trás dessas grandes marcas que nós vemos a cada dia difundindo essa ideologia? Agora observe bem, a mídia globalista, nós estamos falando aqui da Rede Globo, os grandes centros culturais como os museus, e você vê diariamente essas pseudo-exposições de arte, essas novelas e toda essa doutrinação em comerciais todos os dias na sua cara, na cara dos seus filhos, na cara dessa geração mais nova que está aí, com o intuito de doutrinar, de fazer com que esse tipo de comportamento seja plenamente aceito e até encorajado, só nos leva a crer uma coisa: nós estamos em um tempo decisivo. O objetivo de tudo isso é preparar a humanidade para receber a figura do anti-messias, uma figura andrógena, com características masculinas e características femininas. Um falso Messias se aproxima para se revelar a toda a humanidade e trazer uma mudança do natural para o sobrenatural, para trazer uma revolução mundial em termos de comportamento, de cultura, de socialização, de moeda, de adoração religiosa e também de um governo único, mundial. Medite um pouco comigo. A ONU, que é um órgão mundial, está profundamente envolvida com essas manifestações. Eles não só apoiam, promovem, mas também eles querem que toda a humanidade se adeque a essa nova perspectiva de filosofia de gênero. Observe aí. Aí você vê Ban Ki-moon junto com uma pessoa que se destacou em um evento musical, né, em uma competição musical na Europa. Ele, como secretário-geral da ONU, difundindo e promovendo esse tipo de ideologia. Porque as Nações Unidas são um veículo do anti-messias, do anticristo, para chegar ao que nós estamos percebendo nesse momento, se formando aqui com força total pela corporação, as indústrias corporativas no Brasil. Você vê uma imagem, essa imagem bem estranha, dúbia, desse protótipo, dessa caricatura do anti-messias, e juntamente com uma ilustração de Baphomet, ou Satã, que é um ser dualista. Você vê o gênero masculino e feminino presente, onde há uma mistura de elementos em uma só criatura. E na verdade essa doutrinação é bem antiga. Todas as retratações do Messias em quadros feitos por artistas, principalmente europeus, né, durante os séculos da Era Comum, você vê uma figura masculina do Cristo, mas com traços femininos. E isso é bem mais acentuado quando você, por exemplo, tira a barba. Você nota claramente esse traço feminino presente
no que retratam ser o Jesus Cristo, o Salvador. Em outras ilustrações você vê essa constante, como aí também mais uma vez um outro quadro de pintores renascentistas, de grandes artistas da Idade Média, retratando um Cristo com traços femininos, escondidos por trás da barba. Um Messias de pele clara, cabelos longos, cabelo loiro e traços muito delicados. Por que tudo isso? Qual o objetivo deles doutrinarem as pessoas, né, condicionarem para ter essa imagem na sua mente do que seria o Salvador do mundo? Muito bem, queridos, aí está a resposta. Porque o falso Messias que irá aparecer na figura também do anti-Messias, ele será dotado dessas características que as pessoas esperam que ele tenha. Ao contrário do que já estudos científicos demonstram, que o verdadeiro Messias tinha pele escura, traços orientais, como ele realmente era, cabelo curto, e você observa um contraste nítido entre essa figura do Messias hebreu, que veio há 2000 anos atrás, e esse Messias que foi forjado pelo sistema religioso, forjado por toda uma cadeia de artistas ocultistas e um sistema cultural que tenta impregnar essa imagem ocidental do Cristo, ou Jesus, como chamam. A começar pelo nome, já que o nome do Messias no aramaico, como os discípulos o chamavam, era Yeshua. No hebraico arcaico, Yahushua. E eles então o batizam de Jesus, do grego Jesus. O verdadeiro nome do Messias contém as duas letras do nome do Pai, Yud, Rei. E aí você vê o nome transliterado, perdendo assim a verdadeira identidade com o Eterno, uma figura criada pela Igreja de Roma. Em segundo lugar, o Messias verdadeiro é o filho de Elohim, do Criador. Ele é o primogênito da criação. Ele é o Mashiach, ou ungido Salvador. Segundo a teologia cristã, ele é a segunda pessoa da Trindade. Segunda divindade da Trindade, ou Cristo ungido, no grego. O Yeshua não veio criar uma religião, mas restaurar a congregação do Eterno e planificar a lei, cumprir toda a Torá. O Jesus romano fundou uma nova religião controversa baseada na anulação da lei. O Messias é o Senhor do sábado, ou Shabat, descanso, sétimo dia, mas o Jesus romano é o Senhor do domingo, o dia solis, o dia do sol, e todas as festas agregadas a esse calendário solar romano. O Yeshua verdadeiro tem barba longa e cabelo curto, como os rabinos da época, como os judeus da época, em Nazaré, ou Nazaret. E o Messias romano tem uma barba curta e um cabelo longo, às vezes loiro, de olhos azuis. Todas as características europeias. O Yeshua, o Messias hebreu, abriu a porta para os gentios, ou os não-judeus, para se unirem à congregação dos judeus. Mas na teologia da substituição católico-protestante, Israel foi rejeitado e substituída pela igreja, chamada igreja, que não passa de congregação, a palavra igreja, congregar pessoas, tanto judeus como gentios, mas eles aplicam apenas para a igreja de gentios. Então, o Messias hebreu, ele abriu a porta para os gentios, ou não judeus. E o Jesus substitui todo o legado hebreu, a aliança eterna, e substitui a promessa da terra prometida por um reino nos céus. O Yeshua veio para os judeus reforçando a aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. E o Jesus romano reforça o antissemitismo, mistura doutrinas de origem pagã como Trindade, o Natal, a Páscoa e todas as festas pagãs de uma forma sincrética para esconder a verdade das Escrituras. O Yeshua voltará pela segunda vez para estabelecer o reino do Eterno. E teologicamente, o Jesus romano decepcionará quem o espera, por meio de um arrebatamento secreto, por meio de uma manifestação sobrenatural que visa enganar a humanidade.
Yeshua é o verdadeiro Messias que retornará, o Yahushua. Por isso, queridos, o convite é: sai dela, povo meu. Abra os olhos para esse engano. Você já sabe o retrato falado do anti-Messias e do falso Cristo que estão chegando. Prepare-se. Não seja enganado. Sai dela, povo meu. Está escrito no livro de Apocalipse 18:4. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o próximo. Hoje vamos falar um pouco sobre o governo oculto de Satanás. Nós temos que entender que existe uma hierarquia espiritual e existe uma representação física na Terra dessa hierarquia. Nós vamos entender as palavras do Evangelho que diz: o mundo jaz no maligno. E que o dragão, representado por Satanás, tem tentáculos sobre o governo da Terra. Nós vamos entender que os seres humanos aparentes que governam o mundo, as monarquias, a nobreza, a elite, na verdade não são totalmente humanos. Eles são híbridos, são uma mistura de anjos caídos com humanos. Isso está relatado no livro de Enoque, em Gênesis, no livro de Judas e no livro de 2 Pedro. Bom, nós temos feito uma pesquisa interessante sobre esse assunto lá no canal Neemias Gomes. Eu vou deixar os links aqui para você ver esses vídeos. Assuntos como o Conselho dos 300 e entendendo o porquê dos crânios alongados de algumas personalidades da antiguidade. Então nós vamos entender quem são os Anunnaki e os descendentes, os Nephilims, os descendentes dos anjos caídos. Para você entender essa linhagem sanguínea que existe até hoje, você tem que compreender o teor espiritual por trás de tudo isso. Primeira coisa é que eles se distinguem por alegar ter uma primazia sobre os homens comuns. Então você tem uma distinção de castas, de classes. Sempre eles chamam o povo que não tem a linhagem real de plebeus, de comuns, de gado. E são títulos maldosos para se sobrepor à raça humana. Porque, na verdade, o título de sangue azul é uma coisa que tem um fundo de verdade. Eles se arrogam como superiores aos seres humanos comuns. Bom, todo o reinado monárquico dessas classes nobres, desses líderes de descendência real, eles têm sido marcados por um governo tirânico, despotista, perseguidor, injusto e muito maligno. Todos esses reinados são marcados por traição, por conspirações, por assassinatos e tantas outras coisas que são a marca de Ra-Satã, o inimigo da humanidade. Um fato curioso é que muitas dessas dinastias se intitulam descendentes de serpentes ou dragões, e eles levam a sério essa questão da família real, do brasão real, de terem alguma relação com algum réptil, sendo simbolizado aí sua família. O próprio Alexandre o Grande era conhecido como o descendente do dragão. A dinastia persa também eram os dragões da Média, como eram conhecidos. Os imperadores chineses e japoneses também eram conhecidos como dinastias de dragões. E nós observamos aí a família real britânica com as vestes negras, porque eles também eram tidos como uma família ou uma classe oculta e específica. Nós vemos uma coisa interessante pela qual eles são marcados na Idade Média é por ter o direito divino, algo conhecido como direito divino dos reis, que era uma doutrina política e religiosa segundo a qual o poder dos reis tem como fundamento a vontade de Deus. No Ocidente cristão, a doutrina desenvolveu-se a partir do cesaropapismo bizantino e consolidou-se na França durante o Ancien Régime, e também na Inglaterra, com base na crença de que o monarca reina por vontade de Deus, e não pela vontade de seus súditos, ou do parlamento, ou da aristocracia, ou de qualquer entidade terrena.
A Reforma Protestante não modificou necessariamente essa doutrina, onde ela era adotada. Apenas destacou uma das suas consequências. O monarca, por direito divino, deveria obedecer a Deus, sob pena de perder sua legitimidade. Na atualidade, a doutrina do direito divino subsiste em estados teocráticos. No Vaticano, justifica o poder do Papa. Nos califados, as concepções derivadas do Corão sobre fusão dos papéis espirituais e temporais, concentrados nas mãos do califa, também resultam em regimes legitimados pelo direito divino. No Japão, país conhecido como Império do Sol Nascente, o imperador é considerado como descendente da deusa Amaterasu, deusa shintoísta do Sol, sendo que o disco solar está presente na bandeira do país. Então veja, tudo isso confirma nossa tese de que esses poderes, eles arrogam para si uma qualidade que não lhes foi dada. Sua vontade é lei. Então, isso é muito parecido com a lei de Telema, né, que também é conhecida como lei real. Faz o que tu queres, será o todo da lei, de Aleister Crowley. E esse era o profeta da nova era, ocultista, satanista, onde inspirou toda a geração atual, né, por meio da música, filmes, uma cultura pop, que ensina que o homem é Deus. Isso prepara o caminho da nova era, do anticristo, né, baseado primariamente na crença de que a vontade própria é o caminho da vida, reconhecido como sua verdadeira vontade. Essa filosofia também enfatiza a prática ritual de magia. Então tudo isso remete a bases pagãs, inspirados por Satanás e seus afiliados, né, seus descendentes, né, de anjos caídos. A história tem sido marcada por aberrações nesse regime monárquico satanista. Por exemplo, o czar Ivan começou a torturar animaizinhos. Ele é conhecido na história por ter mandado matar muitas pessoas e era um sádico. Ele torturava muitos. Nós temos aí então a base do surgimento da tortura desse sistema satanista monárquico, né, e tirânico dessas famílias satanistas. Então essa tortura ela parte daí, por isso que ela virá do anticristo novamente como um regime mundial. Eles também são conhecidos por serem cruéis e perseguidores e assassinos. Por exemplo, a rainha Vitória não era amada pelo povo, a despeito do que a história possa dizer sobre a era vitoriana. Ela usava crianças em trabalhos escravos, não cuidava do seu povo e sempre foram regimes tirânicos, perseguidores, que maltratavam o povo. Veja a revelação aí dessa senhora que acompanha a rainha Elizabeth com o esquadro e o compasso e com o pentagrama, mostrando a natureza ocultista e satanista, oculta, né, desses regimes. Veja, esse regime também instituiu a pena de morte. Qualquer crítica à realeza era considerada traição. E qualquer agravante ao gosto, né, ao bel prazer desses líderes, era considerado traição e digno de pena de morte. E assim sempre foi tratado. Até os dias de hoje, eles acreditam que têm o poder de matar. E você vê aí o símbolo do MI6, né, o MI6, a agência secreta da Grã-Bretanha, onde nós temos aí conhecido James Bond, que tem permissão para matar. Ele é um herói a serviço de sua majestade, mostrando a natureza de morte desse regime. Nos últimos tempos, o levante do anticristo, que se baseia nessas características. Por isso, queridos, nós temos que despertar para a verdade, que o Messias vai estabelecer um reino onde realmente habita a justiça. Todo esse sistema ele é maligno. Nós não podemos nos alienar e iludir e achar que tudo isso é bom, mas a verdade te libertará. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhá-lo enquanto temos essa oportunidade. Até um próximo. Nós temos a letra Shen,
a letra Tet e a letra Nun. Mas primeiro nós temos que entender que esse poder é chamado em Efésios 6,12 de poder do ar. Ele não está sozinho, ele comanda legiões de principados e potestades de demônios. As letras Shin, Tet e Nun nos arremetem à seguinte mensagem. Vamos começar pela letra Tet, que é uma serpente. E a letra Shin quer dizer devorar, consumir, destruir. E a letra Nun, que representa vida. Então, a mensagem no nome do nosso adversário é a seguinte: serpente que devora a vida, serpente que atenta nos destruir a vida. Nós temos que entender que para lutar contra esse inimigo, nós temos que, primeiramente, segundo o que está em Tiago, capítulo 4, verso 7, nos submeter ao Criador. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não podemos de nós mesmos bater de frente contra esse adversário. Nós temos que submeter ao poder do Criador para vencermos. Por isso também está escrito em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Você não se expõe no campo de batalha do inimigo, mas você evita o inimigo. Isso é uma lição muito importante nas Escrituras. O livro de Jó, capítulo 1, e todo o livro de Jó nos conta a história do grande conflito nos bastidores do mundo espiritual. Lá mostra como Satã é um acusador, como ele quer provar os homens para condená-los diante do Criador, fazendo acusações e sempre se colocando à espreita, colocando armadilhas no nosso caminho para que nós possamos ser desclassificados perante o Criador. Mas acredite, nós temos o poder do Criador ao nosso lado, o Espírito do Criador está em nós e nós podemos vencê-lo pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho do nosso Salvador. As Escrituras dizem que não vem prova acima daquilo que nós possamos suportar. Então é importante compreender que todo o poder é dado ao Messias, assim na terra como no céu. E é no nome dele, Yahushua HaMashiach, pelo sangue dele, que nós venceremos o pecado, nosso adversário, o opositor do Criador e dos homens, Satã, e também venceremos o nosso eu, a nossa inclinação para o mal, Yetzirah. Isso é um estudo que veremos em outra oportunidade. Mas não deixe de compartilhar essa mensagem, clique em gostei, inscreva-se e até um próximo vídeo. Você vai aprender nesse vídeo porque você jamais vai chamar alguma criança novamente de moleque. Nós estamos falando de um ritual antigo, um deus pagão, na verdade um demônio, chamado Moloque. Um outro nome para ele era Molec. Molec, Moloque, Baal, aborto, sacrifício de crianças. Você vai entender por que o Criador abomina tanto essa entidade. Por que ele orientou nos mandamentos que seria maldito, que blasfemava aquele que oferecesse seu filho, seu primogênito, a passar pelo fogo. Isso as Escrituras falam claramente 1900 anos antes do Messias. O povo de Israel errou, oferecendo seus filhos perante este Deus, mais parecido com um minotauro, com chifres. Esse Deus demoníaco era a abominação pela qual Salomão também participou quando se apostatou. Uma de suas mulheres, que era amonitas, dentre os povos, os amorreus, tinham essa prática. Por isso que essa coisa é tão abominável, principalmente quando você recita esse nome, Moleque, você está, na verdade, blasfemando. Você está profanando algo sagrado que são as crianças. E o Criador diz: ai de quem fizer mal a um desses pequeninos. Seria melhor que se lançasse ao mar com a pedra amarrada no pescoço. Você diz: não, mas hoje nós não temos esses rituais. Hoje não se pratica mais isso.
lhe do engano. Sociedades secretas se baseiam em sacrifício humano. Isso ocorre. Isso ainda é real. Isso está acontecendo em todo o mundo. Você precisa acordar para a realidade desse mundo. Isso aqui não é brincadeira. Nós temos que nos desvencilhar desse sistema iníquo. Agora observe algo muito importante. Todo o mundo foi corrompido. Alguns textos das Escrituras nos mostram, por exemplo, no livro de Atos, que tomaram o tabernáculo de Moloque, ou Moleque, e a estrela do vosso Deus Renfã. Isso o povo de Israel fez. O tabernáculo de Moloque são os templos maçônicos. Também os templos cristãos e religiosos que são erguidos segundo essa estrutura pagã, demoníaca. Nós temos aí diversos conselhos, principalmente no livro de Levítico, onde o Criador explicitamente diz: da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Criador. Eu sou o soberano. Em Jeremias cita o que eles praticavam no antigo Israel, mesmo entre o povo do Criador, o povo escolhido. Está escrito assim no livro de Jeremias: infelizmente, edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Jeremias 32, 35. Portanto, queridos, vamos abominar tudo que é do mal. Baal, Moloque, esse termo Moleque, agora você sabe que é maligno, e buscar obedecer os mandamentos do Criador, que são tão claros para o nosso bem, o bem da nossa descendência para sempre. Curta esse alerta, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Até um próximo. Shalom a todos. Hoje eu gostaria de compartilhar uma história muito interessante escrita em um livro deuterocanônico que se encontra na literatura judaica, é lido nas sinagogas e também se encontra nas Bíblias católicas, o livro de Tobias. Ele está no mesmo status do livro de Esther e é uma história que conta algo muito curioso sobre o sofrimento de um homem fiel chamado Tobit, que guardava os mandamentos e que foi acometido por uma enfermidade na sua visão. É também a história de uma moça chamada Sara, que tinha uma grande luta para casar-se, porque havia um demônio que atormentava os seus noivos e os matava na noite de núpcias. Então eu vou resumir essa história um pouco, mostrando para você a essência dessa história e uma revelação muito curiosa. Algo que, se realmente proceder, é uma revelação tremenda sobre o mundo espiritual. Como afugentar todos os tipos de demônios. E nessa história, Tobit sofre de uma cegueira. Então ele estava numa situação muito difícil, empobreceu, mas era considerado um homem piedoso porque ele sempre enterrava seus compatriotas que, como eles, exilados em Nínive, eram desprezados, e fazia caridade ao próximo. Então ele chega num dado momento em que sua esposa ela está cuidando dos afazeres da casa, costurando, e eles se encontram em extrema necessidade. E ele lembra-se de que tem uma herança guardada com um homem chamado Gabael. Então ele chama Tobias, seu filho, e manda que ele vá até esse lugar chamado Ecbatana, na Pérsia, para buscar esse valor. Ele pede que seu filho Tobias vá com um irmão hebreu para que ele seja bem sucedido na ida e na volta. E é interessante que Tobias faz uma oração ao Criador pedindo que eu tire a vida, porque ele não suporta mais o sofrimento, mas que em nenhum momento ele blasfema e sabe que o Criador é justo. Da mesma forma, Sara faz uma oração ao Criador pedindo que ele tire a vida, já que ela não consegue casar-se, ter filhos, porque esse demônio a persegue. E a oração de ambos é ouvida, e um anjo, segundo o livro conta, chamado Rafael, é enviado pelo Criador
para intervir nesse caso do sofrimento de Sara, que era atormentada por esse demônio, e também Tobias. Esse anjo Rafael, ele é citado também na literatura do livro de Enoque, e é um dos anjos que, segundo esse livro, está na presença do Criador e relata as orações. Então o que acontece? Tobias então Tobit abençoa seu filho Tobias e o envia com o anjo Rafael, que se apresenta como Azarias, um dos irmãos hebreus. Eles vão nessa jornada até Ecbátana, juntos, e num certo momento, quando Tobias foi em um rio, um peixe pula nos seus pés, e o anjo orienta que segure esse peixe pela cabeça, que tentava morder os seus pés, e que o mate, e que leve consigo esse peixe. O anjo Rafael explica, a mando do Criador, que este peixe, no caso, deveria ser-lhe arrancado o fígado e o coração, porque, segundo ele, o fígado ou o coração, sendo queimados como um incenso, afugenta, e, segundo as palavras do livro, todo tipo de espírito imundo e de demônios. Não sei se realmente procede essa informação, mas eu acredito que essa é uma informação valiosa se realmente funciona. Aqui diz que Tobias procedeu conforme a orientação, arrancou o fígado, o coração do peixe e o fel também, porque, segundo o anjo Rafael, o fel serviria para curar, enfermidades, e no caso a cegueira do pai. Então ele obedece à orientação, ambos vão até esse lugar chamado Ecbátana. Ao chegarem em Ecbátana, o anjo recomenda que ele peça Sara em casamento, porque ela é a parente mais próxima, ele, no caso, é o parente mais próximo dela e tem esse direito. E o pai, Raguel, embora relutante, porque todos os 7 ex-maridos haviam morrido na noite de núpcias, ele então concede o pedido e fica feliz, mas ao mesmo tempo relutante, porque ele já prepara a cova para Tobias naquela noite. Mas Tobias lembra-se da orientação do anjo, ele arranca, ele coloca ali o coração e o fígado do peixe em um incensário, e imediatamente o livro relata que o cheiro do coração ou do fígado do peixe sendo queimados, esse cheiro afugenta o demônio chamado Asmodeu, de tal maneira que ele foge em uma espécie de fumaça pelos ares e vai para o Egito. E o livro diz que o anjo Rafael vai lá então, prende esse demônio, um anjo caído, e o coloca no deserto aprisionado. É um relato impressionante, e daí podemos concluir por que tiraram da Bíblia protestante, no caso, essa história. Porque realmente ela foge um pouco da normalidade dos livros bíblicos, dado o conteúdo espiritual que tem nesse livro. E aqui nós temos um relato interessante, que realmente, quando ele é bem sucedido na noite de núpcias, a festa de bodas, ele pede para o seu sogro para voltar para casa, ele lembra-se do seu pai, e ambos, ele e o anjo, voltam para casa, e junto com a sua recém-casada esposa. E o que acontece? Ao chegar em casa, ele lembra-se de pegar o fel do peixe e untar, soprar nos olhos do seu pai, com esse fel, e imediatamente as escamas dos seus olhos caem e ele volta a enxergar. É um livro muito impressionante e tocante, porque a história termina com a vitória de 2 pessoas fiéis e tementes ao Criador, e mostra que o justo não está só, o Criador vê o seu sofrimento, porque o anjo diz que foi a pedido do próprio Criador que ele vem nessa missão, e mostra como as orações podem ser atendidas, como o Criador é fiel para aqueles que são fiéis a ele também. Mostra a vitória dos justos, assim como o Jó passou por um sofrimento, uma grande prova,
o anjo relata que eles passaram por essa prova para ver se eram realmente fiéis, tanto na bonança como na dificuldade, como na aflição. E realmente a fé deles sendo provada, foi demonstrado que tanto Tobias quanto agora Sara são pessoas fiéis ao Criador. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição e eu deixo para você o julgamento deste livro. Inclusive foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, ok? Como um livro realmente que fazia parte do cânon dos hebreus, fazia parte do cânon dos discípulos. Um abraço a todos, não esqueça de curtir e compartilhar essa história incrível. Até um próximo vídeo. O mundo está passando atualmente por um redespertamento cosmológico sem precedentes. As pessoas estão começando a questionar tudo o que foram ensinadas a respeito do mundo em que vivem e questionando o que a ciência tem ensinado como um fato inquestionável. De certa forma podemos descrever como uma invasão alienígena, mas não de uma galáxia distante, mas eles surgiram de cima.
Criador finalmente se tornou tão entristecido pelo resultado que ele decidiu recomeçar tudo de novo, poupando simplesmente uma única família e os animais em uma arca. Quando as águas baixaram, o mundo tinha sido limpado de toda a imundície do pecado. Hoje vamos estudar as profecias, mas primeiro vamos orar. Altíssimo Pai, nosso Criador, obrigado pela vida, por ter saúde, por ter discernimento. Agora nos abençoe no entendimento da Tua Palavra, a profecia sobre a marca da besta. E te pedimos que nos oriente em nome do Messias e Yahushua, nosso Salvador, te pedimos. Amém. Seja muito bem-vindo, querido. Estamos de volta com o nosso Examinando as Profecias. Hoje vamos estudar sobre a marca da besta na testa. Nós temos aí duas aplicações da marca da besta, uma na mão direita e outra na testa. E pouco se fala sobre esta. E nós vamos ver pelas escrituras e na ótica secular o que realmente significa receber uma marca na testa e o que vai representar na vida daqueles que receberem esta marca. Vamos analisar as culturas antigas e observar que todo o paganismo utiliza esta marca no meio da testa. Egito, Inca, conforme você vê aí na gravura, Maias, bem aqui, Bali, Índia e Budismo. Então, isso é uma característica das religiões orientais, hinduísmo, budismo, né? Toda sorte de misticismo oriental. Agora, isso também está embebido na nossa cultura ocidental. Eles conseguiram
realizar esse feito, nos bombardeando por meio de filmes, desenhos principalmente, né? Aqueles que acompanharam a década de 90 principalmente, foi grande o bombardeio com animes, aquelas séries, né, de aventura, né, que passavam na Manchete, Cavaleiros do Zodíaco, né, Naruto, enfim, um monte de desenhos que trazem esse tal terceiro olho. E filmes de Hollywood também mostram muito disso, né, no seu simbolismo. Então isso foi bombardeado ao longo dos anos. E isso, na verdade, é uma imitação do que o Criador designou para o seu povo de Israel. Veja o que diz em Deuteronômio 6, 4 a 8. Ouve Israel, Yahuá é o nosso Criador, Ele é o único. Amarás, pois, Yahu, teu Criador, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Observe essa parte. Interessante, as palavras que o Criador determinou trazem a unicidade dele. O Eterno é um. E o mandamento pede que nós o amemos de todo o coração, toda a alma e todas as forças, físico, mental e espiritual. Isso é entregar a alma, entregar o coração por completo, o corpo ao serviço do nosso Criador. O Criador não nos obriga a nada, Ele não nos força, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, por isso que Ele requer o nosso amor. O que Ele pede é uma adoração espontânea, é uma obediência, não é, consciente. E interessante porque bem aí, entre os frontais, né, da nossa cabeça, da nossa testa, nós temos o lóbulo frontal, né, é a parte do cérebro da frente que é responsável pela consciência, a razão, juízo, né, tudo de maneira consciente, de maneira ordenada, de maneira pensada, pois o culto do Criador é racional. Bem, a diferença entre o selo do Criador na testa e a marca da besta é esta, que a marca da besta contém o número, o nome, né, da besta. Seu nome está lá, seu número está lá, sua marca está aí. Mas o Criador, ele coloca seu próprio nome no seu povo. Em Apocalipse 14, verso 1 diz: Olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Yud Rei Vav Rei. E cuidado com aqueles que negam a pronúncia rei, né? Nosso R. Rei é uma letra muito especial que ordena a contemplação. Yud Rei Vav Rei. Yahuá, o grande eu sou. E os servos do Altíssimo têm esse nome escritos na sua testa. Eles submetem sua adoração, sua obediência ao Criador. Tem o nome dele, são seu povo. Por outro lado, a besta requer também um sinal na testa. Veja que coisa interessante. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, e agora é a parte que nos toca nesse estudo, ou nas suas testas. E que sinal seria esse? Nós vamos revelar nesse estudo o que é a marca da besta na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Existem tecnologias hoje como a do Elon Musk, né, o Neuralink, que pretendem instalar um chip bem aí na testa, né, ou na parte occipital, né, a parte de trás da cabeça, para interligar por meio de fios muito finos o cérebro, né, o córtex cerebral. Existem ainda dispositivos como
eyeglass, né, modernos, que pretendem também, de certa forma, interligar a visão, né, que está ligada com o sistema cerebral, a um chip. Porém, nada disso é tão considerável quanto o que nós vamos ver agora sobre o terceiro olho. O tal terceiro olho, que é também chamado de olho da mente, ou olho interno, é um conceito místico e esotérico, de um olho invisível especulativo, geralmente representado como localizado na testa, que fornece percepção além da visão comum. Então, qual é a propaganda que o pessoal da nova era, os ocultistas, os místicos, os médiums fazem desse terceiro olho? Olha, é algo positivo que vai te empoderar de visão fora do comum, você vai ter superpoderes desbloqueados. O que é que eles não estão falando sobre tudo isso? Você vai ver a diferença entre a marca na testa, e aliás, essa marca é feita fisicamente pelos iniciados no hinduísmo. Se você vê vários hindus, né, eles têm aquela marquinha vermelha no meio da testa. Se você observar, também em várias outras culturas eles colocam uma espécie de objeto pendurado no meio da testa. Mas isso na percepção espiritual, né, o tal do terceiro olho é frequentemente associado a visões religiosas, clarividência, né, a habilidade de fazer previsões, enxergar o futuro e etc. Capacidade de observar chakras e auras, ou seja, né, nessa mentalidade mística eles acreditam poder discernir espíritos, né, energias ruins, energias positivas e etc. Pré-reconhecimento e experiências extracorpóreas. Então a nova era ela difunde a ideia de que projeções astrais, de que sonhos lúcidos, de que visões, essa coisa toda é algo positivo e algo que vai tornar alguém poderoso. E as pessoas que alegadamente têm a capacidade de utilizar seus terceiros olhos são algumas vezes reconhecidas como videntes. E nada disso é do Criador. E você já percebe pela característica misteriosa, uma característica desassociada da fé, da confiança no Criador, desassociada da humildade, da submissão que deve existir por parte daqueles que querem verdadeiramente aceitar a salvação que o Criador manifestou por meio do Messias lá no Calvário. Então, tudo isso vai redundar em consequências terríveis, e todos os que receberem a marca da besta vão manifestar essas condições terríveis. E você observa na figura uma coisa interessante. A glândula pineal, ou terceiro olho, eles funcionam como, na verdade, uma antena receptora, né? Onde você recebe ali impulsos, comunicação, controle dos espíritos guias, como eles chamam. Então, a marca da besta, ao oposto da marca do Criador. O Criador espera que nós o amemos de todas as forças, de todo o coração, com toda a nossa alma. E isso é algo voluntário, algo não controlado. Nós não somos robôs para sermos controlados. Mas na nova era, na mentalidade ocultista, esse receptor, que é a glândula pineal, que eles chamam, que fica ali, ó, naquela partezinha interna da cabeça, que também está associada, segundo eles, com impulsos animais, reptilianos, né? Intuição, essas coisas todas, né? Eles dizem que é um sexto sentido que se abre. Isso é controlado. Uma entidade pode entrar e, na verdade, é para essa função que eles utilizam para receber o controle de espíritos. Por isso, a meditação é uma parte fundamental para desenvolver esse terceiro olho, né? Onde você esvazia sua mente e outra mente assume o controle do seu corpo. Essa que é a verdade revelada.
E aqui estão alguns sintomas reconhecidamente aceitos por estes que praticam a abertura do terceiro olho. Olha o que eles dizem. Quando se abre, representa a adição de um sexto sentido. E isso tem impacto em todos os outros sentidos. As cores podem parecer mais brilhantes ou mais intensas, pode-se notar aromas estranhos ou inesperados, e os sabores de alimentos familiares podem parecer semelhantes, mas notavelmente diferentes. Novos sons podem ser ouvidos e até o toque pode ser diretamente impactado de várias maneiras. Essa experiência pode parecer alucinógena e bastante perturbadora. Por quê? Porque há um aumento da percepção e a pessoa começa a sair do normal. Aquilo que o Criador fez para nós e começa a perturbar a mente. Sua visão fica perturbada. Seus sentidos se perturbam. Em segundo lugar, os sonhos se tornam mais vívidos, intensos e bizarros. Eles descrevem assim. Essas mensagens se misturam com seus sonhos naturais e se tornam uma experiência caótica e conflitante que pode ter um impacto profundo no sono. Não é incomum alguém experimentando isso procurar medicação na tentativa de forçar um sono mais repousante, o que pode promover atrofia no terceiro olho. Então olha o que eles dizem. Não deve procurar ajuda não para dormir. Por quê? Porque o diabo não quer que você descanse e repouse sua mente. Porque é no descanso, no sono, que nós repomos nossa energia. E a nossa mente fica leve e pronta para nova atividade. Eles querem que a pessoa fique perturbada e passe a cair em uma decadência terrível até o ponto da pessoa enlouquecer. É isso que acontece se alguém não dorme direito, né? Bom, eles dizem ainda que as consequências de abrir o terceiro olho, e aqueles que receberem a marca da besta vão passar por isso, são dores de cabeça enormes e um peso sobre o corpo. Veja, é comum sentir dores de cabeça e sentir que o corpo ficou mais pesado sem realmente aumentar a massa. Ela pode espalhar disfunção para as outras partes do sistema. É importante observar que a presença de sintomas físicos sempre deve ser examinada por um médico para descartar outras causas potenciais de doença. Então você vai querer isso para a sua vida, meu querido? Você que está envolvido em nova era, em até tratamentos alternativos, na medicina do SUS, que eles já estão promovendo, isso aí eu já tenho falado muito no canal Neemias Gomes, a Gemima também tem vídeos sobre o assunto, terceiro olho, etc. E tem cristãos aí promovendo esse tipo de prática. Acredite, isso está se popularizando cada vez mais. Você quer isso para a sua vida? E ainda no quarto sintoma, desapego da realidade. Ou seja, a pessoa vai enlouquecer. Quando o terceiro olho se abre, este senso de aterramento é fortemente impactado à medida que a consciência de outros planos da realidade interfere na consciência mundana. Ocorre com frequência um sentimento de desapego do significado anterior da realidade, impondo um sentimento de que nada é real e que tudo é apresentado na forma do engano. Pode tornar-se extremamente difícil recuperar um senso de compreensão e clareza sobre o mundo e o apego da pessoa a ele. Então, a pessoa começa a sair da realidade e embarcar numa fantasia, numa ilusão, acreditando que a realidade é ilusão. Veja que jogada terrível de Satanás. E a pseudociência moderna prega isso, que vivemos numa ilusão, tudo é uma fantasia, o mundo não é real, nada é real. Vai nessa. Em quinto lugar, o rompimento do relacionamento. Como resultado, uma outra natureza dos relacionamentos pode se tornar conhecida e os relacionamentos anteriormente fortes podem subitamente parecer superficiais e sem sentido. A desonestidade se torna mais aparente e os pequenos enganos do dia a dia podem se tornar intoleráveis. Consequentemente, os relacionamentos interpessoais podem experimentar uma tremenda agitação com a abertura do terceiro olho. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a ver maldades, malícia, e de forma aviltada, de forma mais patente nos outros. Então, elas vão se afastar, vão brigar. Então, vai haver muitas rupturas de relacionamento, muitos problemas advindos desse tal terceiro olho. E o mundo vai mergulhar nisso, aqueles que recebem a marca da besta. As Escrituras dizem que o homem carnal por si só já é cego espiritualmente.
Imagina se ele abrir o tal do terceiro olho, né, que é a antena receptora dos demônios. Efésios 1,18 diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então Paulo escreve aos Efésios falando sobre a necessidade de ter o nosso entendimento espiritual iluminado. Isso é por meio das Escrituras, é por meio da oração, é por meio da comunhão com o Pai, né? E assim nós vamos entender a esperança do nosso chamado, saber o que realmente é importante nessa vida que estamos aqui. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória do Messias, que é a imagem do Criador. Então tudo isso, o terceiro olho, a marca da besta, o secularismo, o mundanismo em si, ele é na verdade uma venda que nos impede de enxergar a verdade, que é o Criador, que é o Messias, que são as coisas espirituais, as promessas que nós temos nas Escrituras. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro 1,9. Na verdade, a nova era diz que não existe pecado, faz o que tu queres, será o todo da lei, a lei de Telema, né? E a proposta deles é essa, é você confiar em entidades superiores, e isso é iluminação, isso é evolução para eles. Imagina. Por isso, queridos, que as Escrituras nos advertem que aquele que adorar a besta, a sua imagem, recebeu o sinal na testa, olha só, terceiro olho aí, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Iá, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, 9 e 10. Meus queridos, você nunca vai querer pôr essa porcaria na sua vida. Nem o chip na sua mão, nem abrir o terceiro olho, porque isso representa uma desvinculação da sua alma do Criador. Acredite, você não vai ver anjinho, ver o céu não, com a abertura do terceiro olho. Você vai ser manipulado e controlado por demônios, e isso nós não devemos aceitar de maneira nenhuma. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, aqui Neemias Gomes, comunicando a palavra do Criador, este alerta que deve ser levado ao máximo de pessoas que você puder levar. Em nome do Messias Yahushua, pedimos que Ele nos abençoe e nos guarde de todos esses males. Até um próximo estudo.